Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. A hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado e o governo será conquistado. Em 2021, o perfeito será visto em você. Nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, eu acredito que eu pude sentir muito forte essa angústia que a gente percebe ter sido, ter pairado sobre a nossa nação e sobre o mundo. Nós percebemos uma onda de desesperança tomando a nação. Não só pelas vidas das pessoas que estão sendo ceifadas nessa pandemia. Semana passada nós perdemos o profeta Amaro, um amigo querido dessa casa, que todos os anos tem nos ajudado tanto aqui no Ministério Profético, e sendo boca de Deus para tantos, cada um de nós aqui que fomos abençoados pela sua vida. E todas essas notícias de alguma forma foram me impactando nessa situação do Supremo, as medidas políticas que estão sendo tomadas, essa sensação de injustiça, de impunidade. E em meio a tudo isso, nós temos visto que muitas pessoas estão esfriando em sua fé. Nós temos percebido pessoas que já não têm mais esperança, pessoas que deixaram de acreditar, pessoas que muitas vezes vão sendo tomadas por essa onda de depressão, de medo, de angústia. A gente, essa semana, teve uma reunião do presbitério com o Mevan, e o Luiz Hermínio estava trazendo um dado estatístico que houve um aumento do uso de psicotrópicos e de antidepressivos em 37% no último ano. As pessoas estão ficando doentes da alma. Aqueles que não são atingidos pelo Covid no seu físico, são atingidas pela onda de terror que está se fazendo em meio a tudo isso. E nós precisamos entender que nós não somos governados pelas realidades visíveis. Nós não somos um povo circunstancial, sujeito às coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins. Mas nós temos a tendência de interpretar Deus a partir das circunstâncias que nós passamos. Esse foi um problema da igreja durante toda a sua história. A igreja do primeiro século, quando começou a ser perseguida e muitos mártires, muitos homens de Deus foram mortos, eles tinham certeza que Jesus estava voltando. E depois passam-se os anos, de novo um esfriamento, uma idade que a história chama de idade das trevas. Então depois aqueles homens, se você ler os historiadores daquela época, eles falavam assim: Jesus está à porta. Grandes homens de Deus se perderam por não conseguirem interpretar as ações de Deus fora do contexto que estavam vivendo na sua época. As pessoas que passaram pela Primeira Guerra, as pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, achavam que Jesus estava às portas. E todas as vezes que você postega, que você adia, que você interpreta de maneira equivocada a ação de Deus na terra, você deixa de cumprir o teu papel como igreja nos dias presentes. Eu não estou falando com isso que Jesus não possa voltar amanhã. Eu creio que Ele pode voltar amanhã, e se Ele voltar, Ele vai nos encontrar trabalhando na porta dos hospitais, cultuando, adorando. O que nós não podemos é paralisar a nossa vida com essa sensação que estamos vivendo nos últimos dias. Isso é um equívoco. Essa interpretação errada prejudicou a igreja em toda a sua história, porque ela é uma interpretação egoísta. Eu falava hoje pela manhã, se nós observarmos os efeitos dessa pandemia, eles estão muito mais relacionados ao lugar onde estamos, do que de fato
um assunto de proporção espiritual. Se você conversar com os nossos irmãos que estão no Japão, eles não estão sofrendo o impacto que essa pandemia está causando para nós aqui. Se você conversar com as pessoas, os nossos irmãos que estão na Nova Zelândia, o país não teve impacto algum na sua economia e nem mesmo na saúde pública. Então você olha para esses lugares e fala assim, para eles, se todos nós interpretamos o agir de Deus a partir das circunstâncias, então para eles existe um momento histórico diferente do nosso. Nós não conseguimos ter uma visão mais ampla, porque nós ainda estamos presos naquilo que impacta diretamente a nossa vida, e isso é um erro, isso distorce a nossa capacidade de discernimento, quando a gente acha que Deus está agindo à medida daquilo que eu estou sentindo. E esse não é um erro só da igreja, isso não é um erro nesse momento, e não é também um erro cometido só com a igreja depois da cruz, em toda a história da humanidade. E eu quero começar lendo um salmo, que é o Salmo de Asaf, que contextualiza Asaf exatamente nessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Asaf começa a olhar as circunstâncias, Asaf começa a olhar e achar que Deus era injusto. Asaf chega ao ponto de falar assim, será que vale a pena servir a Deus, Rodrigo? Será que vale a pena eu preservar minha vida na adolescência, eu fazer corte, enquanto parece que os meus amigos estão fazendo tudo diferente, está dando tudo certo? Asaf chega num momento na sua vida que ele começa a refletir, o ímpio prospera, as coisas ruins parece que acontecem com menos ênfase na vida deles do que na nossa. E Asaf era um homem de Deus. Pode ser que você nesses dias, pode ser que você que está nos acompanhando nesses dias, como eu, tenha sido tomado por essa angústia, tenha sido tomado por essa atmosfera de incerteza e de insegurança, e que de alguma forma você tenha caído no erro de interpretar Deus a partir da sua percepção pessoal. Eu falava nessa manhã que, ao longo dos últimos anos na minha vida, na minha história com o Senhor, eu não posso marcar a minha vida só no momento que eu entreguei minha vida a Jesus, porque eu me lembro de toda a minha infância, eu sempre acreditei, e diante da fé que eu carregava, eu sempre fui fiel naquilo que eu cria. Mas se teve um marco na minha vida que foi de fato a conversão, mais ou menos 25 anos atrás, uma das coisas que marcaram a minha trajetória foram as dificuldades e as lutas pelo que eu passei, em todo momento, desde o momento que entreguei minha vida ao Senhor até os dias de hoje. E todas as vezes que essas angústias e que esses apertos, eles tomam um lugar no meu coração, eu sempre encontrei no Senhor condições de reverter esse quadro em 1-2 dias. Então, esse era o limite que eu me dava. Você pode ficar, o choro pode durar uma noite, amanhã levanta e anda. Não, é assim, é como se eu não permitisse que aquela circunstância fosse maior do que a minha fé. E de alguma forma eu encontrava forças, Herbert, e me levantava ao longo de toda essa história. Mas nas últimas 2 semanas, quando essa onda de terror tomou a nação, de alguma forma ela encontrou alguma guarida no meu coração, não sei se pelo cansaço, mineiro, não sei se por tantos anos lutando, e quando eu vi já tinham se passado 1, 2, 3 dias, eu não conseguia mais virar aquilo dentro de mim, e quando eu me deparei com aquilo, começou a me preocupar. Falei, caramba, eu não me lembro de nenhum momento da minha vida ficar tantos dias debaixo de uma angústia e não conseguir virar isso, Zé. E daí você para pensar, você pensa em um monte de coisa. Será que isso é depressão? Será que eu estou fraco na minha fé? Me sentia completamente inapto. Até ontem ao meio-dia eu tinha falado ao apóstolo Hélio, eu não tenho condições de ministrar. E daí eu desliguei o telefone, o apóstolo Hélio me liga de novo e fala assim, então você ministra quarta-feira num culto que vai ter na Igreja Batista lá em São Paulo,
pela internet. Falei: apóstolo, estou falando não para você para hoje, para pegar quarta. E desliguei o telefone dele para ele e falei: não hoje, não amanhã e não quarta. E daí, assim que eu desliguei o telefone com o apóstolo Hélio, eu encontrei a Leila e o Caio no quarto e falei para eles assim: nossa, você acredita que seu pai veio falar para mim ministrar amanhã? Eu falei para ele que eu não estou me sentindo bem para ministrar. E daí ele já me pediu para ministrar na quarta. Eu falei: não vou ministrar nem amanhã nem quarta. E daí um olhou para o outro, olharam para mim. Daí o Caio falou assim: eu acho que você devia ministrar amanhã e quarta. E daí eu fiquei olhando para a cara dele assim, meio com uma cara de tacho, tipo assim: você tem razão e eu não quero assumir. E daí a Leila falou assim: você sabe que quando você ministra, né, Deus ministra com você. Você sabe. E eu sei que o que me sustentou tem sido dado pouco que fica em mim para aqueles que estão à minha volta. Eu sei o que é fazer do sofrimento pessoal fruto na vida de alguém. Eu sei que isso foi o que me sustentou nos últimos anos. Eu sei que em dias difíceis, no início desse ano também estava difícil. E eu me lembro que eu recebi um áudio do Gil, irmão da Paula, o Juliano Bila. Um áudio longo, acho que tinha uns 10 minutos o áudio do Gil. Mas aquele áudio me fez chorar do início ao fim. E ele falando o quanto minhas palavras e a minha vida, e ele observando a minha trajetória nesses últimos anos, o quanto isso tem sido inspirador para ele. Ele chegou a falar assim: Kiko, eu estava estudando a vida de Paulo e fiquei pensando assim, que privilégio para os homens que puderam ver aquele homem sofrer e avançar. E de repente o Espírito Santo me falou assim: você tem a oportunidade de ver isso diante dos teus olhos hoje. E ele falou assim: tua vida e os teus sofrimentos têm sido uma inspiração para mim. Irmão, o problema não é o sofrimento, o problema é o que você transforma o sofrimento numa caverna onde você entra e não sai mais, ou em fruto na vida de alguém. De falar: Deus continua sendo bom, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero. Conversava com a Leila sobre isso, e foi até a Leila que falou isso comigo. Falou assim: nós fomos formados numa fé muito superficial. A igreja pentecostal, ela fundamentou sua fé numa fé triunfalista, quase que num mantra de que tudo vai dar certo, e desaprendeu a lidar com a dor e com o sofrimento, e desaprendeu a entender Deus quando as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse. Deus não tem compromisso com os nossos caminhos que nós traçamos. Deus não tem compromisso com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Ele tem um alvo para cada um de nós. Ele tem um propósito. E nessa noite o que nós vamos entender é qual é o propósito da fé. Se a Bíblia fala que o justo vive por fé, e que Deus vai nos acrescentando fé em fé, qual é o propósito da vida pela fé? Aonde Deus quer nos levar pela fé? Se eu perguntar para você hoje, por que você acha que Deus te dá fé? O que Ele quer acrescentando fé na sua vida? Ele quer algo, Ele quer alcançar algo na tua vida. O que é isso? Você saberia responder? Essa é a base do que nós vamos falar nessa noite, o propósito da fé. Porque falar de fé, até Gilberto Gil falava nas suas canções: andar com fé eu vou, minha fé não costuma falhar. Será que é dessa fé que a gente está falando? Será que qualquer fé? Se você falar de fé para as pessoas falam: eu tenho fé que essa pandemia vai acabar, eu tenho fé. Tem gente que fala para você, mas não fala biblicamente, é sempre assim: não, olha, vai dar tudo certo. Mas cara, calma aí, esse vai dar tudo certo é uma fé no positivismo, porque a fé em Deus eu creio que Deus vai me dar uma saída, e se Ele não der, eu continuo do mesmo jeito.
porque só Ele tem palavra de vida eterna. Eu não tenho outra opção, você não tem outra opção. Ele nos sustenta. E estar feliz e se alegrar quando as saídas, quando as respostas, quando os problemas são solucionados, o ímpio também faz. Mas ser sustentado com uma paz que excede o entendimento é só aqueles que têm uma experiência legítima com o Espírito Santo de Deus. E Asaf entrou nesse conflito. Asaf começou a observar demais a vida e distanciar os seus olhos do Senhor. Preste atenção aqui. Para de se alimentar de más notícias nesses dias. Para de ficar pegando estatística de morte na internet. Para de ficar vendo os efeitos da vacina. Para de ficar vendo. Cara, tem gente que se entope de más notícias e vai se distanciando, vai tirando os olhos de Deus e concentrando os olhos em tudo que é ruim. E o que acontece quando isso toma as nossas vidas? Nós começamos a inconscientemente filosofar. Você começa a filosofar, você começa a querer entender a vida como se você fosse o Senhor da vida, como se você fosse o Deus da história. E daí você olha para tudo isso e fala assim: mas não é justo. Mas não é justo isso. Por que o Roberto, nosso tecladista, está internado? Um homem de Deus, uma pessoa de bem. Por que o profeta Amaro morreu? Irmãos, o maior perigo para um cristão é tentar interpretar Deus a partir da sua justiça própria, a partir daquilo que nós entendemos pela nossa limitada visão, que é justo ou injusto. E Asaf, que era um homem de Deus, entrou nessa vibe. E começa então no Salmo 73, a partir do versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf já começa chutando balde e fala assim: Deus é bom com o povo dele, mas comigo acho que ele tem alguma treta pessoal, ele se esqueceu de mim. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas estão firmes na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os seca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra o céu, sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Olha o que Asaf está falando aqui. Você ouviu isso aqui, Felipe? Você viu o que Asaf falou aqui? Eles estão sempre em segurança e com as suas riquezas aumentando. Asaf está olhando para o mundo a partir de uma perspectiva natural e falando o seguinte: Deus é injusto. Eu sirvo a Deus, mas ele prospera o ímpio. Eu sirvo a Deus, mas quem está em segurança é o ímpio. E ele começa a entrar num questionamento que faz com que ele quase se desviasse da fé. Ele mesmo diz. E daí ele entra na parte do versículo 13, que é a mais perigosa, que pode de alguma maneira ter te atingido nesses dias. A dúvida se vale a pena. E a gente mede a eternidade por causa de uma realidade circunstancial. Na verdade, que é em vão que eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois tenho todo dia sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse: também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Asaf está falando assim:
eu acho que é em vão a minha fé. E ele começa a entrar nesse lugar, e ele começa a filosofar ao ponto dele falar assim: quando eu entrei nessas filosofias, quando eu tentei entender Deus, diante das minhas aflições, eu comecei a ficar perturbado. Se você tenta interpretar o agir de Deus na sua vida a partir daquilo que te aflige, você vai entrar em perturbação. Deus não se explica a partir das nossas aflições, mas a partir da soberania dele. É de cima para baixo, é de dentro para fora, e nós tentamos interpretar através das realidades externas para as internas, da nossa percepção, querer interpretar Deus, e isso é errado. Vocês estão entendendo? Nós entendemos Ele à medida que Ele se revela a nós, Tiagão. Não é à medida que eu acho que posso analisá-lo daquilo que Ele está fazendo é justo ou injusto. E ele fala isso, até que no versículo 17 ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando a igreja se reúne na comunhão do corpo de Cristo, quando nós tiramos os nossos olhos das realidades temporais e começamos a falar de eternidade, nós somos envolvidos num ambiente de incorruptibilidade. Quantos de vocês já se depararam com uma situação assim? Tem uma vida ministerial e uma vida profissional, e de repente você está tão envolvido no ministério e falando das coisas de Deus e buscando revelação de Deus, e de repente você tem que se relacionar com alguém no ambiente de trabalho. Não é uma sensação esquisita que você fala assim: nossa, parece que eu saí de um ambiente de pureza e cheguei com alguém, não estou mais acostumado com esse vocabulário. Eu saí de um ambiente de preservação para um ambiente de corrupção, porque a eternidade, ela traz dentro dela a incorruptibilidade. E quando nós nos afastamos da vida, quando nós nos afastamos da eternidade, nós vamos sendo sufocados pelas realidades naturais, e é o que tem acontecido nesses dias, é o que aconteceu na vida de Asaf, até que ele entra na presença do Senhor, e na comunhão dos santos, e observando que o fim dos ímpios era diferente do fim dos justos. Nós não podemos medir a Deus por um ponto isolado na história. Essa história está sendo escrita por um grande escritor. Nenhum de nós teria condições de escrever a história das nossas vidas. Ele está escrevendo essa história, e nós não podemos julgá-lo na história das nossas vidas antes que essa história se finalize. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: a história ainda não acabou. Mas o nosso problema é que, ao desconhecermos a justiça de Deus, nós criamos a nossa própria justiça. E quando nós criamos a nossa própria justiça, o que a Bíblia chama de justiça própria, nós criamos então um substituto de Cristo. Por que um substituto de Cristo? Porque Cristo é a manifestação da justiça de Deus aos homens. Só Ele pôde atender à justiça de Deus. Por isso a Bíblia fala que nós somos justos, não pelas nossas obras de justiça, mas porque Ele nos justificou num único sacrifício, santo e agradável a Deus. A Bíblia fala que toda a ira de Deus com a humanidade, a Bíblia fala que todo o castigo que nos seria merecido, veio sobre o seu Filho, santo, puro. Ele atraiu sobre si todo o pecado, Ele atraiu sobre si toda a injustiça, e Ele cumpriu em si mesmo toda a justiça. E todas as vezes que eu não entendo essa justiça e tento criar a minha própria, eu estou anulando o sacrifício da cruz. A justiça própria é um substituto de Cristo. A justiça própria é você ignorar que todos fomos incluídos na sua morte, não pelas nossas ações, mas pela sua graça. Então, ainda que eu tenha boas obras, ainda que eu seja uma boa pessoa, eu não tenho direito de analisar o meu próximo a partir da minha vida, porque isso é justiça própria.
O evangelho não é uma meritocracia. Não é o quanto você é bonzinho, não é o quanto você paga a sua conta em dia, não é o quanto você tem um casamento estável e sólido, que faz com que você se sinta superior a alguém que já passou por um divórcio, que faz com que você se sinta superior com alguém que está com problemas econômicos e financeiros temporal. Isso tudo são pautas visíveis. E muitas vezes pessoas que batem no peito falando das suas contas em dias, da sua família abençoada, da sua realidade visível e impecável, são pessoas que aborrecem a Deus nos seus comportamentos ocultos. Aquele que paga a sua conta em dia é o primeiro a ser mesquinho no seu dízimo, na sua oferta. E Malaquias fala: roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam nos seus dízimos, nas ofertas. Quem é mais corrupto, que desvia dinheiro em Brasília, ou aquele que deixa de dar de Deus o que é de Deus? Mas a justiça própria, ela faz com que a gente sempre arranque os nossos olhos das realidades eternas e faça comparações injustas com outras pessoas. Você se compara com alguém, você se coloca numa posição superior a alguém por aquilo que você acha que você é bom. Como que pode? O cara é pastor e está passando por isso? Quantas vezes já ouvi isso? Não é homem de Deus e passa por tanta luta? Desconhecemos a justiça de Deus, e o desconhecimento da justiça de Deus faz nascer os justiceiros da fé, os defensores da justiça perdida, que acabam se tornando ainda mais injustos nas suas próprias justiças. E Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo descreve isso. Vamos ler junto o que Paulo fala, o erro de a gente tentar fazer justiça. E aqui, hoje eu recebi uma mensagem do Ricardo Ortiz. O Ricardo é advogado aqui na casa, e ele falou assim: eu queria te agradecer pela palavra de hoje, porque é a minha área. O cara é um advogado, trabalha com assuntos judiciais, e ele falou assim: cara, que entendimento de justiça que você me trouxe. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é toda escrita por um Deus que ao mesmo tempo é juiz e também é advogado. O Espírito Santo, o Paráclito, ele é o nosso advogado. Deus é o nosso juiz. Se tem alguém que entende de justiça, esse é o Senhor. Mas nós queremos mostrar às vezes que nós entendemos mais de justiça do que o próprio juiz, do que o próprio legislador. Acho que todo advogado, viu, Caio, tinha que ser PhD na Bíblia. Maior instrumento de justiça são as Escrituras. Romanos 10, 3 e 4 diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Quantos aqui creem nisso? Sabe o que esse texto está falando? Que não é o cumprimento da lei, não são suas boas obras. O fato de você crer em Jesus te justifica. Ele é a justificação de todo aquele que nele crê, porque Ele pagou o preço que seria impossível para que nós viéssemos a pagar. Nenhum de nós está livre de uma vida de erros e de problemas, maiores ou menores. Todos nós necessitamos da justificação que vem pela fé. Esse é um texto autoexplicativo, porque ele nos arranca desse lugar onde eu olho a vida da pessoa, eu avalio e já estabeleço sentença. A própria igreja, quando se distancia de Cristo e entra numa atmosfera de religiosidade, ela se torna um ambiente mais hostil de julgamento das pessoas. Quantas pessoas se afastaram do corpo de Cristo pelo legalismo de alguns líderes, que humilharam, que expuseram, que julgaram publicamente as pessoas por seus problemas. Nós não sabemos muitas vezes acolher,
Nós não sabemos muitas vezes nos identificar com a dor e com o problema do próximo. Através das redes sociais hoje, nós temos uma verdadeira inquisição, onde as pessoas se sentem no direito de falar o que querem, agredirem, e dar força às ideologias de gênero. O que é a ideologia de gênero, se não eu, a partir de uma experiência pessoal, querer envolver todo mundo na mesma realidade que eu vivo? Pode ser uma ideologia de gênero, pode ser uma ideologia política. O país hoje está dividido. Tem pessoas que não entendem nem o que é esquerda e direita e falam assim: não, eu sou contra isso, eu não sabe nem do que está falando. Mas o país está dividido por causa de uma ideologia partidária que se torna cega. E daí quem não pensa igual a mim está fora, eu não tenho conversa. Eu nunca vi tanta agressividade entre cristãos do que nesses dias. Se um pastor, irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu não sou comunista, não sou socialista, mas se um pastor se manifesta nas redes sociais a favor de uma posição de esquerda, ele é quase linchado publicamente. Eu acho, às vezes pode ser até uma incoerência quando a gente fala da esquerda, um pastor, mas será que a gente não sabe respeitar mais a opinião dos outros? Será que a gente não consegue entender as relações a partir de Cristo e não a partir daquilo que eu acho certo ou errado? A palavra ideologia por si só já nos dá luz ao que eu estou falando. Ideologia significa ciência que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais que eu tenho do mundo externo. Então o que é uma ideologia? É a minha percepção pessoal do mundo, aonde eu tento encaixar todo mundo naquilo que eu entendo como certo. Criei uma ideologia. E sabe qual é o problema de uma igreja que se afasta de Cristo, de um homem como Asaf que se afasta da vida? É que não só ele cria uma ideologia do mundo, mas cria uma ideologia de Deus. E daí Deus tem que se encaixar na minha realidade. Se Deus não se encaixa com aquilo que eu acho que ele deveria ser como Deus, esse Deus já não me serve, esse Deus é injusto. Quantos estão entendendo o perigo de não se ter uma fé madura? Uma fé que não está relacionada a um positivismo que tudo vai dar certo sempre, mas uma fé que nos faz avançar em meio à dor. Filipenses capítulo 3, versículos do 8 ao 9 diz assim: sim, na verdade tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo foi alguém que entendeu essa justiça divina. Paulo foi alguém que não se indignou quando ele foi morto e perseguido obedecendo a Deus. Paulo foi lançado numa prisão obedecendo a Deus. Paulo falava assim: vou para a direita ou vou para a esquerda? Vai para a esquerda. Isso não quer dizer que porque ele ouviu a voz de Deus e foi na direção de Deus que tudo daria certo na sua vida, mas que tudo estaria debaixo do propósito de Deus na vida de Paulo. É no Evangelho que a gente descobre a justiça de Deus. É na cruz que a gente vê uma cena que auto se explica. O rei justo, soberano, sem mácula e sem pecado, sendo crucificado ao lado de dois assassinos. E um deles, pelo simples fato de ter crido, recebe salvação sem nem ter sido batizado. Aquele bandido não orava em línguas. O pentecostal,
o primeiro cara a inaugurar o paraíso não orava em línguas, não foi batizado nas águas, não levantou a mão para aceitar Jesus, porque ele estava crucificado, não foi no apelo, não recebeu o discipulado, mas ele fez algo que eu e você estamos perdendo nesses dias. Ele creu em ser Jesus, mesmo quando ele estava crucificado. Ele não creu no Jesus triunfante, ele creu no Jesus crucificado. Se eu não entendo a cruz, eu não entendo a ressurreição. Se eu não consigo crer na cruz, eu não posso crer na ressurreição. Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre, nele que é em Cristo, a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quantos aqui foram justificados por Deus em Cristo Jesus? Amém. Você foi feito justo, amém? Não porque você é bom, não porque você é perfeito, não pelas nossas obras, mas porque nós fomos encontrados justos nele, amém? Bom, se nós fomos encontrados justos neles, a Bíblia tem uma palavra para nós. Você que é justo, quantos justos tem aqui? Você que é justo, você tem um comando bíblico: o justo viverá pela fé. Eu vou repetir para você. A Bíblia te dá uma ordenança, você que foi justificado por Cristo, você vai viver por fé. Você não vai viver pelas realidades, você não vai viver pelas circunstâncias, você não pode deixar com que as circunstâncias determinem as suas ações. Você que foi justificado vai viver pela fé. E qual é o propósito da fé? Para a gente entender de fato o cerne da palavra de hoje, vamos olhar para a vida daquele que a Bíblia chama de o pai da fé, Abraão. Esses dias, no meio dessa angústia que eu estava passando, que eu falei para você que chegou a durar 2 semanas, teve um dia que eu acordei, que eu estava indo para a academia de manhã, e de repente eu liguei o meu carro e o telefone já estava conectado no Bluetooth, e começou a tocar essa música que nós cantamos hoje, Vitorioso És. E na sequência, aquela Santo. Aquela música começou a tocar dentro do carro e começou a encher o ambiente do carro. Estava só eu dentro do carro, mas parecia que tinha um coral de anjos dentro daquele carro. E aquela voz começou a crescer dentro do meu espírito. E a sensação que eu tinha é como se o próprio Senhor estivesse cantando para mim. Quando a canção falava vitorioso és, eu escutava assim: vitorioso sou. É como se o Senhor falasse para mim quem Ele era naquele lugar. Irmãos, não tinha uma plateia, não tinha ninguém, nem a Leila, não tinha ninguém. Eu estava sozinho dentro do carro dirigindo. Eu fui tomado de uma vida, começou a me lavar por dentro aquilo, e eu comecei a chorar, que quando eu cheguei na academia parecia que eu tinha tomado uma surra, meu olho estava inchado de tanto que eu chorava. E sabe o que eu vi? A soberania de Deus em mostrar o poder da vida, no momento em que os cordéis de morte me cercavam, sem eu ter feito nada. Eu não tinha nem força para orar, eu não jejuei, eu não orei, eu simplesmente recebi de graça a manifestação, aquela presença doce que me libertou daquela sensação de angústia. Sabe, irmãos, todas as aflições que nós recebemos na nossa vida, elas acontecem de fora para dentro, mas toda a cura de Deus acontece de dentro para fora. Eu vou repetir. Toda aflição que eu e você sofremos, nós sofremos por causa das pressões e das angústias desse mundo, são de fora para dentro. Mas todo o agir de Deus não age na mesma dimensão do mundo, Ele nos cura de dentro para fora. Por isso que a Bíblia fala que ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Ainda que as circunstâncias sejam más,
no meu interior eu sou renovado em vida. E é isso que o Senhor quer fazer com você e comigo nessa noite. Nos reunir aqui para nos encher de vida. Porque quando você tem vida em meio à dor, quando você tem vida em meio ao sofrimento, você se transforma numa testemunha viva para quem está diante de você. Saiba que tem muitas pessoas te observando nesses dias. Sabe por que eu estou ministrando aqui hoje? Não porque me sinto apto ou qualificado, mas porque eu não tenho mais direito sobre a minha vida. E se a minha vida hoje aqui pode ser útil para te dizer que Ele te ama, que Ele cuida de você, que você não está sozinho, a minha vida está rendida a isso nessa noite. Tiago capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Esse texto de Tiago praticamente resume a resposta da pergunta que eu fiz no início do culto: qual o propósito da fé? A fé ela tem que produzir em nós paciência, a fé tem que produzir em nós perseverança, a fé tem que nos levar a saber lidar com a espera. E tudo isso para quê, Giovanni? Para que nós possamos ser encontrados um dia completos, plenos. Deus não chamou ninguém para continuar eternamente menino espiritual. Deus, Ele busca em cada um de nós a estatura do Filho. Ele se alegra no Filho, Ele se compraz no Filho, e quando Ele olha para nós, Ele quer encontrar a estatura perfeita de Cristo em nós. E o amadurecimento em Cristo só vem pela uma vida de obediência e fé. Eu não sei se você sabe, mas aquele que é o teu Senhor, que é celebrado no dia de hoje como quem ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que Ele foi provado nas dores. Ele era um homem familiarizado com o sofrimento, e por aquilo que Ele sofreu e foi obediente até a morte, Deus exaltou o seu nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é quem é desde a eternidade, mas foi a sua obediência e o seu sofrimento que conseguiu abrir espaço para que nós fôssemos encontrados nele. Ele é o exemplo de como a dor de um produz vida a muitos. Ele é o exemplo maior, a dor de um que produz vida a muitos. Então a fé, ela tem que nos levar a sair desse ritmo louco que o mundo nos impôs. Quantos de nós temos sido impulsionados para viver acelerados? Mas a fé, ela nos faz lidar com a espera. A fé nos faz lidar com a espera. Eu me lembro quando eu era criança, irmãos, não tinha micro-ondas. Eu sou dessa época, infelizmente o tempo passa. Na minha infância não tinha micro-ondas. Eu chegava em casa da escola, minha mãe, para preparar o almoço, demorava hora. Irmãos, esses dias eu estava em casa, a Leila falou assim: amor, pede alguma coisa hoje para eu cozinhar aqui. Eu falei, beleza, eu pedi no iFood, no aplicativo. Zé, não deu 10 minutos, tinha um churrasco em casa. A gente está diante de uma geração que não sabe mais esperar. É tudo muito rápido.
Só que Deus não mudou, Ele é imutável. E Deus, Ele trata conosco, nos ensinando a esperar. Quantos de vocês são impacientes diante de situações que não acontecem? Eu sempre fui muito impaciente. Sabe o que Deus tem me falado? Eu estou te ensinando a esperar. Eu estou te ensinando a ser paciente, porque você nunca foi. A fé, ela é provada na espera. A fé, ela é provada na paciência. A fé, ela vai produzindo perseverança. E quando você avança em fé, Cris, então a Bíblia fala assim: então você pode ser encontrado completo, porque perseverou em meio às circunstâncias, porque soube esperar quando as coisas não aconteciam. E voltando ao exemplo de Abraão, foi chamado de pai da fé. Abraão, ele recebeu uma ordenança de Deus: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Eu estava falando nessa manhã, eu não sei se você já leu isso nas escrituras, mas em Atos dos Apóstolos, o escritor de Atos, Lucas, ele relata uma fala de Estevão, aquele mártir, aquele homem de Deus, e Estevão falando de Abraão, Giovanni. E Estevão diz que quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, ele não saiu da terra dele e foi para onde Deus mandou. Ele não deixou a sua parentela, ele saiu da cidade e foi para o distrito do lado. E diz a palavra que só depois que o pai de Abraão morreu, então ele deixou Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Porque Deus deu uma direção para ele, porque estava formando ele na fé. E a vida de Abraão tem fundamentos importantes para mim e para você hoje. E muitas vezes a fé vai nos fazer romper com vínculos afetivos. Muitas vezes por fé você vai ter que olhar e falar assim: essa amizade não serve mais. Muitas vezes por fé você vai entender que alguns vínculos familiares não são mais fortes do que alguns vínculos que você tem no corpo de Cristo pelo Espírito. Muitas vezes pela fé e por obediência você vai ter que se distanciar de pessoas que você ama. E Abraão, quando estava sendo treinado como figura profética da igreja, Deus fala assim: deixa a terra dos teus pais e deixa a tua parentela. A família de Abraão era idólatra, e Deus estava começando uma nova linhagem sobre a face da terra. Não podia ter contaminação, relação, mas Abraão não entendeu isso. E Estevão diz aqui em Atos 7:2, fala assim: Estevão assim diz: irmãos e pais, ouvi que o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia. Mas antes de habitar em Harã, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e dirige para a terra que eu te mostrarei. Daí olha o que aconteceu. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Harã era na região da Caldeia. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra que hoje ele habita. Ele saiu da cidade que ele estava e foi para o lado, perto do teu pai. E depois que o pai faleceu, alguns historiadores falam que isso demorou 15 anos para o pai dele morrer. Daí que ele deixou a região. Abraão, ele não obedeceu na hora, nem do jeito que era para obedecer. E depois que ele vai, ele ainda leva consigo Ló. Deus não falou: deixa a tua parentela? Não era para ele levar sobrinho. Os maiores problemas de Abraão foi o sobrinho que ele levou com ele. Você está entendendo o que é a vida por fé? Ela tem que ser uma vida de obediência no tempo de Deus e do jeito de Deus. Não é do teu jeito nem do meu jeito. Não é pelas circunstâncias ou por aquilo que os nossos olhos veem. Abraão foi muito comodista, falou: não, deixa eu esperar meu pai morrer, ele já está velhinho, depois eu obedeço.
O que Deus quer nos dizer hoje é o seguinte: você pode até brigar com Deus, mas o propósito dele é imutável. A vida com Deus não é uma linha reta. Nós vamos ter muitas curvas ao longo da vida. E quanto mais nós permanecemos em obediência, nós avançamos de forma mais rápida em direção ao que o Senhor tem para nós. Abraão retardou algumas coisas, mas Deus estava construindo a jornada de fé de Abraão, o fazendo esperar para chegar numa terra prometida. E de repente ele chega, então, depois de tudo isso, esperando o seu pai, depois da morte do seu pai, ele chega em Canaã, e a terra era tomada por homens maus e perigosos, os cananeus. Eu falava hoje cedo, eu acredito que Abraão chegou lá e falou assim: cara, será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Hein, Tiago? Deus te manda sair de um lugar, chega num lugar, tem um povo tomando já o lugar que ele falou que era teu. Eu acho que Abraão falou assim: será que foi pelo fato de eu ter esperado 15 anos do meu pai? Eu acho que quantas vezes as coisas começam a dar errado e você começa a olhar e fala: eu acho que eu fiz alguma coisa. A gente começa a atrair para nós, porque na nossa cabeça, se eu obedeço a Deus, tudo tem que ser perfeito. E ele chega naquela terra tomada de gente, que ele teve que então expandir o seu território. E quando ele começa a tomar respeito e ampliar suas tendas naquela terra, quando eu acho que ele olha para a vida dele e fala assim: cara, estou vendo que Deus tem sido favorável. Daí Deus chega no ápice da jornada da fé, que é a experiência com Isaac. Depois de um homem avançado em idade, Deus dá a ele um filho. Quando esse filho, o seu único filho, a paixão da vida dele, quando esse filho completa 30 anos de idade, Deus chega para Abraão e fala assim: agora me sacrifica o seu filho, me entrega o seu filho, aquilo que eu te dei, que você ama tanto, me devolve. Sabe por quê? Porque Deus quer, através da fé, nos tornar completos. O que é esse completo? É completamente liberto das coisas desse mundo. O que é completo? É completamente confiar nele. Isso é o completo, Babi. É confiar num ponto que, se Deus fala assim: entrega a tua vida, entrega a vida do teu filho, beleza, eu vou entregar. Sabe por quê? Porque eu creio que mesmo que meu filho morra, Deus é poderoso para levantá-lo da morte. Abraão foi o primeiro homem na história a crer na ressurreição, antes que nenhum relato de ressurreição tivesse na Bíblia. A plenitude da fé é a ressurreição. A plenitude da fé é quando nós temos a coragem de voluntariamente ir à cruz, renunciar ao nosso eu, para que depois da morte, depois do sepultamento público, nós possamos experimentar essa vida que vence a morte e que nos liberta de toda a amarra desse mundo. O Senhor está te conduzindo por uma jornada de fé. Meu irmão, você que está me assistindo, Deus está te conduzindo por uma jornada de fé. E o alvo dele, a ser produzido pela fé, é que você experimente o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, essa nova vida, essa vida diferente que nós recebemos, nos faz caminhar sobre qualquer circunstância desse mundo e preservar a paz. Eu quero ler um último texto para que a gente possa encerrar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5, do 1 a 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, esperança.
E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus manifestou o seu amor através da morte do seu Filho, para pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. Mas não acabou aí. A mensagem do Evangelho não acaba aí. O preço do nosso pecado foi pago na morte, mas além disso, Ele nos deu a possibilidade de experimentar uma nova vida. Essa nova vida se chama ressurreição. Nós que hoje estamos vivos, nós não vivemos mais por aquilo que vemos, mas pelo que cremos. De sorte que para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque nós temos a convicção que vivemos pela fé, e nada pode nos parar. Não tem pandemia, não tem situação econômica, não tem nada que possa te separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Se coloque de pé, aplauda o Senhor, aleluia. Eu quero que ainda no teu lugar, você que de alguma forma foi atingido por algum tipo de angústia nos últimos dias, você que de alguma maneira se sentiu acuado diante desse cenário, ansioso, síndrome de ansiedade, angústia, se situações como essa encontraram guarida no teu coração nas últimas semanas, eu quero te pedir, no lugar onde você está, que você levante sua mão. Eu quero orar por você agora. Amém? Levante sua mão. Você que experimentou isso, essa sensação que eu senti. Sabe, às vezes a gente vê gente, eu já vi pastores falando assim: não, porque a praga do Egito não chega na casa dos filhos de Deus. E daí vai começando de novo a alimentar uma fé triunfalista, que daí aonde está o Deus da Raquel e do Felipe, que o pai dele está internado? Aonde está o Deus do profeta Amaro, que está hoje com a sua vida ceifada por uma doença como essa? Não é o fato de você ter sentido angústia, não é o fato de você ter se sentido apertado nos últimos dias, que a sua fé é menor ou que você está distante do Senhor. Mas é no corpo de Cristo que, assim como Asaf encontrou resposta para os seus questionamentos, é nesse ambiente que a gente encontra vida. Por isso que eu estou te desafiando. Se você se sentiu assim, levante a sua mão, e como corpo nós vamos orar nessa noite. Levante bem alto, como quem está se rendendo ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio no poder da ressurreição, da vida que venceu a morte. Nós somos governados por esse tipo de vida, pela vida Zoe, que flui do teu espírito ao nosso espírito e nos renova de dentro para fora. Ainda que o exterior se corrompa, o nosso interior é renovado. E nessa noite eu quero declarar vida sobre cada um dos meus irmãos. Nós quebramos agora todo espírito de angústia, nós quebramos agora a ação da ansiedade, nós quebramos agora todo temor, todo medo sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo em casa. Nós profetizamos vida. Toda obra das trevas recue agora em nome de Jesus. E nós declaramos no dia de hoje que a pedra foi removida, que aonde havia morte hoje se encontra a vida. Receba o poder da ressurreição em nome de Jesus. Amém. Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, O imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. a hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado
e o governo será conquistado. Em 2021, o perfeito será visto em você.